Eu saúdo os angolanos que me acompanham. Decidi fazer esta comunicação porque ontem à noite eu recebi de várias proveniências um vídeo da SIC Notícias, onde um jornalista português, num debate sobre atualidade e sobre Moçambique, decidiu fazer declarações inacreditáveis, dizendo que na sequência das eleições em Angola teria havido uma negociação, que teria participado nesta negociação a UNITA, dizia ele, outros partidos e também o governo português, e que teríamos tido como contrapartida a realização das eleições autárquicas. Ora, vendo este vídeo, sendo eu presidente da UNITA, eu fiquei absolutamente surpreendido com tamanha criatividade e inverdade. Mas procurei o contacto com o jornalista em causa. Dizer que este senhor, Ricardo Costa, é próximo de pessoas que me merecem muito respeito. Eu liguei para um amigo comum, o Dr. João Soares, que todos vós devem conhecer, a quem pedi o contacto do Sr. Ricardo Costa. Felizmente tinha o telefone, mandou. Eu liguei 2 vezes, a chamada foi cortada, sempre. Mandei-lhe uma mensagem, aqui fala de Alberto Júnior, eu sou presidente da UNITA, eu solicitava-lhe um contacto urgente. Felizmente o Sr. Ricardo Costa ligou para mim. Expliquei-lhe que tinha visto um vídeo dele, declarações suas, expliquei-lhe o conteúdo e, para minha surpresa, ele começou por desdizer. Eu não disse isso. Eu não disse que houve negociações. Eu disse, olha, que as suas afirmações estão a circular por todo lado. Estão num vídeo e eu mando-lhe o vídeo. Eu não preciso de mandar. Eu peço-lhe apenas uma de 2 questões, a que o senhor está obrigado. O senhor, com a declaração que fez, mexeu com muita coisa. Criou um movimento de reações. O senhor disse inverdades absolutas. E aquilo que eu espero de um jornalista que tenha sequência, que seja responsável, amante da verdade, acima de tudo, é fazer um pronto desmentido de que terá tido algum deslize, porque eu próprio pensei que estas declarações possam ter sido causadas por alguma distração, por algum deslize, eventualmente, não faço ideia, por alguém que lhe tenha induzido em erro. A verdade é que o senhor deve fazer uma clara explicação de onde tirou este absurdo que indicou na sua declaração. Segunda opção, se o senhor tem provas de que houve alguma negociação, publique-as. Venha a público com todos os dados desta indicação que o senhor acabou de fazer e que eu aqui prontamente lhe estou já a adiantar, nunca ocorreu. Nós temos, infelizmente, instalado um regime em Angola que é adverso ao diálogo institucional. Portanto, não houve e não tem havido espaço de diálogo com o regime. Segundo lugar, se tivesse havido efetivamente este encontro com a contrapartida das autarquias, nós telas íamos partilhado de imediato, até porque as autarquias são um desidrato de todos os angolanos. As autarquias são importantes para Angola. As autarquias são um dos elementos que mais pressionamos para realizar. E todos os angolanos sabem que o MPLA tem medo das autarquias. O MPLA tem medo de dar o direito aos angolanos de poderem escolher os seus administradores locais. E, portanto, isto, infelizmente, nesta matéria, também não ocorreu. Mas, pelo facto do senhor também ter dito que isto envolveu o acompanhamento do governo português, eu ontem também tomei a iniciativa de procurar o antigo primeiro-ministro de Portugal, o Sr. António Costa, que por acaso, por incrível que seja, é irmão do Sr. Ricardo Costa. Mas ontem não consegui o contacto, mas hoje de manhã o ex-primeiro-ministro respondeu. E na sua resposta me indicava que de facto aquela era uma matéria que ele desconhecia. E portanto, dizer que eu ontem também partilhei com os jornalistas angolanos o telefone do Sr. Ricardo Costa, porque estava a ser chamado por alguns, os primeiros. Eu dei ao Sr. Graça Campos o número de telefone do Sr. Ricardo Costa. E dei também ao diretor da Rádio Despertar que me ligou.
no sentido de estes jornalistas contactarem o Sr. Ricardo Costa e receberem dele a explicação que ele não foi capaz de me dar. O que eu sei é que o Sr. Ricardo Costa está fugindo dos jornalistas. Portanto, isto dá-me um quadro de um enorme desrespeito com que alguns jornalistas fora do país, nomeadamente em Portugal, tratam matéria da África de forma ligeira, de forma superficial, porque eu tenho algumas dúvidas que o Sr. Ricardo Costa fizesse este tipo de brincadeira com um jornalista português, ou diria com partidos portugueses. E alguém que nos foi dando a ideia de profissionalismo, de deontologia enquanto profissional, hoje, um dia quase depois de ter conversado com ele, está a fugir dos jornalistas, está a fugir de uma explicação, não está a ter a hombridade e a humildade de, pelo menos, dizer enganei-me, pelo menos dizer que se distraiu em matéria que não tem conhecimento, de nos pedir desculpas pelo que provocou, porque também provocou uma onda de especulações. Lamentavelmente, estes senhores têm que começar a respeitar um pouco mais a matéria africana. Pensam que sabem tudo, falam sem responsabilidade, há um paternalismo exagerado nas suas intervenções e, portanto, é tudo isto que eu critico a partir daqui. Para os angolanos, mais uma vez, dizer não houve qualquer encontro, não negociamos coisa alguma, o jornalista deve ter a coragem de assumir as responsabilidades das suas declarações escandalosamente inverdadeiras e, portanto, penso que enquanto líder político naquela altura e hoje presidente da UNITA, eu tinha a obrigação de prestar um esclarecimento público. Porque nós, servidores públicos, temos este tipo de obrigações permanentes para quem nos acompanha, para o público em geral, não apenas o público angolano, mesmo o público português, que hipoteticamente possa ter acompanhado estas declarações, que mexem com expectativas. Nós já temos que lidar com um regime que praticamente nos censura sem limite, que pratica um tipo de governação não democrática, ainda temos que lidar com este tipo de jornalismo irresponsável. Portanto, Sr. Ricardo Costa, tenha a coragem de defender o seu nome. Sobre o risco de aquilo que nós pensávamos ser uma ligeireza e uma eventual distração, ou um engano que alguém possa ter provocado, começarmos a pensar que foi mais do que isso. Porque, contactado hoje alguns amigos em Portugal, eles dizem-me há muita publicidade de instituições angolanas na SIC. E estas publicidades são de dinheiro pesado. Eu espero que não tenha sido induzido com má fé intencional neste tipo de declarações. Portanto, abraça a verdade, tenha coragem. Nós não negociamos eleições. Nem ontem, nem amanhã. Muito obrigado.